Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Continuando o estudo da lição número 4, a parte de domingo, fala sobre meus olhos o verão. E vai focalizar o patriarca Jó. Como Deus mencionou no Jardim do Éden que a solução viria do descendente da mulher, obviamente que essa descendência chegaria até Jesus. E Jesus seria a grande solução para o pagamento da dívida do pecado. Mas a questão da morte ainda não estava resolvida, porque Jesus haveria de morrer também. E a morte alcançaria até Jesus. Mas o grande elemento de salvação estaria na ressurreição. E esse elemento foi descrito no Antigo Testamento. Ali nós podemos ver a figura de Enoque, que andou com Deus. Nós podemos ver a figura de Moisés, que foi ressuscitado. E depois nós conseguimos enxergar mais assim, de forma mais antiga, o patriarca Jó. E quando olhamos a palavra de Deus e olhamos os bastidores daquilo que se chama vida consagrada a Deus, nós conseguimos ver que existe o grande conflito. E esse grande conflito leva os filhos de Deus a estar no meio de uma batalha. Como Jó, por exemplo, esteve sem saber que ele era o alvo de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. E quando Deus mencionou Jó como uma pessoa justa, íntegra, no meio de uma geração que era corrupta, Satanás disse: é porque o Senhor o cerca de bênção. Toca no corpo dele para ver se ele não vai te maldizer. Toca nos seus bens. Deus então permitiu e o diabo tocou em Jó e ele passou por um sofrimento indizível, imensurável. A história de Jó ilustra muito bem a verdade da ressurreição e a confiança no poder divino, dando a ele a certeza de que ele um dia veria o próprio Jesus Cristo, porque Jesus iria garantir esse elemento novo chamado ressurreição. Por causa da esperança da ressurreição, Jó viveu uma vida de integridade diante do Senhor. A pergunta número 1 diz assim: como as palavras de Jó em ver a Deus se tornam uma realidade diante do que nós já aprendemos? Jó, capítulo 19, 25, 27, diz assim, Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, contudo em minha carne ainda eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. A expressão de Jó era de extrema confiança em Deus. Eu acredito firmemente que eu ainda verei a Deus. Quantas pessoas podem ver a Deus? Quantos seres humanos pecadores podem ver a Deus? Moisés disse: eu quero ver a tua glória, a tua face. E Deus disse: nenhum homem pecador pode ver a minha face e sobreviver. Diz o texto bíblico de João 1,18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o viu e esse o revelou a nós. Ainda em 1 Timóteo 6,16, falando da unicidade de Deus e do seu poder e da imortalidade, o profeta, o apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo, escreveu o seguinte: aquele que tem, ele, Deus, somente ele tem a imortalidade e habita numa luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu, nem pode ver. A ele seja toda a honra, o poder e a glória. Amém. Paulo escreveu isso a Timóteo, que Deus é imortal e nenhum ser humano jamais viu a Deus nem poderá ver. Como é que Jó está dizendo então, eu verei a Deus? Resposta: Jó esperava ver a Deus na ressurreição, com o corpo restaurado. E essa era a sua gloriosa esperança, que também deve ser a nossa aqui nesses dias. Jó dizia: eu verei a Deus. A Bíblia diz que nenhum pecador pode ver a Deus. Então Jó estava falando: eu verei a Deus por ocasião da ressurreição. Jó amava a segunda vinda de Jesus. Com tudo que Jó executava no sentido de se manter fiel a Deus, de se consagrar, de consagrar os filhos, oferecendo sacrifícios, louvores a Deus, com tudo isso que Jó estava fazendo, ele viu que a vida é uma vida injusta. A vida não nos dá o pagamento de acordo com o que nós merecemos, mesmo quando fazemos coisas boas. Mas a vida é totalmente injusta. Por isso, Jó, ele percebeu isso quando as coisas começaram a acontecer. Ele não sabia que havia se tornado o centro de uma luta espiritual entre Deus e Satanás. Ele sofreu a morte dos filhos. Ele sofreu a morte de muitos colaboradores, empregados e servos.
além de perder os seus bens, além de sofrer o abandono dos amigos, a acusação daqueles que estavam ao seu redor, ele sofreu o escárnio até da própria esposa. Ainda você acredita nesse Deus? Abandona Deus, amaldiçoa Deus e morre. Foram as palavras de Jó. Ele diz, você fala como uma doida. Recebemos tudo de Deus, não podemos receber também, é isso que estamos passando? Jó não desanimou e sua confiança não foi abalada no grande juiz do universo, Deus Altíssimo. E ele teve sua fé honrada porque acreditou no Salvador que viria lá no futuro. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, página 162, ela escreveu o seguinte, das profundezas do desencorajamento e do desânimo. Jó se levanta para as alturas da implícita confiança na misericórdia e no poder salvador de Deus. Triunfantemente, ele declarou, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. E completou dizendo, porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei a Deus. Contudo, em minha carne, eu ainda verei a Deus. Profetas e Reis, página 162. Conta-se quando foi implantado na Rússia o comunismo, uma comissão composta de homens filósofos e também a Guarda Nacional passava de cidade em cidade para convencer os moradores de que o novo regime era o mais adequado para toda a população. O comunismo era pregado em todas as cidades e as pessoas tinham que aceitar. Por isso, quando eles chegavam numa cidade, reuniam toda a população, falavam dos benefícios do comunismo, falavam de tudo que iria acontecer e declaravam, Deus não existe. Se ele existisse, ele está morto, porque o comunismo é a melhor forma de vida. E assim pregavam isso de cidade em cidade. Ao chegar numa pequena cidade, reuniram todas as pessoas. Sabiam que ali havia um pastor evangélico que falava de Deus e de Jesus Cristo para as pessoas. Eles chamaram o pastor na frente e disseram, pastor, o senhor tem 5 minutos para desmentir tudo que o senhor pregou para esse povo durante esses anos todos. Porque agora quem manda é o comunismo. O pastor disse, 5 minutos? Eu não preciso de 5 minutos. Eu preciso apenas de 5 segundos. E dirigindo-se ao grande auditório, à multidão da cidade, ele perguntou com voz potente, Cristo vive ou não? E a multidão respondeu com um grande brado, Cristo vive. Foi o suficiente para que aqueles homens daquela comissão percebessem que a esperança em Jesus Cristo ressurreto era o grande motivo da vida daquelas pessoas. Cristo vive, é a nossa esperança. E essa esperança foi colocada lá no Jardim do Éden, quando Deus disse à mulher, porque você vai ter como inimiga a serpente, mas o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E era isso que o patriarca Jó, ele acreditava, mesmo que ele viesse a morrer, defendendo a causa do mestre, e as pessoas que seguiram essa ideia, completaram essa missão de acreditar que Jesus Cristo é a grande solução para a morte, porque ele ressuscitou. Viver a experiência de Jó não é fácil, não é para qualquer um, porque ele viveu uma tragédia inesperada, sem aviso, viu tudo desmoronar e sofreu com cada perda. Sabe o que é perder 10 filhos no mesmo dia? Fazer o enterro de 10 filhos? Sabe o que é ver uma doença brotar da pele e não ter nenhum remédio para essa doença? E passar em sofrimento o resto dos seus dias? Ele até disse, meu Deus, por que eu não fui um aborto? Por que eu não descansei? Pelo menos eu esperaria com o descanso, eu não mereço viver. Depois, Jó viu sua fé sendo potencializada pela grandeza divina. E ele acreditou no poder restaurador do Senhor Deus. Tanto que a Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, estando Jó ainda orando pelos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó e ele foi abençoado de maneira plena. Essa bênção de Jó simbolizava a ressurreição que Jó um dia ele receberia das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia, ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Confiar na ressurreição é uma das maiores esperanças para o ser humano, para o cristão. Um casal tinha 4 filhos na Escócia. 3 foram abatidos pela febre amarela. Só o pequenininho resistiu com muita energia. E aquela família ficou devastada pela morte dos seus 3 filhos mais velhos.
Quando chegou o sábado, aquela família foi para a igreja. A esposa dirigiu o momento de louvor. O marido dirigiu a escola sabatina e testemunhou do poder de Deus em sua vida e da esperança da ressurreição. Quando terminou o culto, um juvenil olhou para o seu pai e mencionou aquela família que havia perdido os 3 filhos e disse: papai, eles acreditam realmente na ressurreição? O pai disse: sim, filho, eles acreditam, por isso estão confiantes e por isso estão tão animados, trabalhando e dirigindo os trabalhos na igreja. Temos que crer na ressurreição. Todos que já partiram com a esperança da ressurreição e que partiram com a esperança da ressurreição, haverão de voltar à vida para receber de Jesus o galardão. O apóstolo Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa esperança veio lá do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor já colocou desde o Éden no coração de Adão e Eva e que foi passando de geração em geração até chegar a Jesus e chegar a nós também. Cremos nisso e nos entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha um domingo abençoado e que Deus possa abençoar a sua vida também nesta semana. Obrigado pela atenção. Acabou.